quinta-feira que nós estamos ministrando este tema, descobrindo a verdade sobre o catolicismo. E no mês de maio nós vamos iniciar um novo tema, que é descobrindo a verdade sobre o espiritismo. Você que não pôde ouvir todas as ministrações, nós temos o DVD de todas elas lá no hall da igreja. Hoje, essa última ministração desse tema também está sendo filmado e você pode adquirir pela secretaria da igreja. E meu pedido: use estes DVDs como ferramenta de evangelização. Muito ou quase tudo que nós estamos ministrando e provando biblicamente, historicamente, os católicos não sabem, não têm ideia e precisam saber. E use isso também para evangélicos que estão achando que o católico da renovação carismática é quase o evangélico. Não é. Continua sendo católico. O nome é claro: RCC, Renovação Carismática Católica. Atos capítulo 19, verso 21 a 36. Quem já achou, diga amém. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia, da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem.
Repita comigo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando, todos juntos, a mesma coisa, durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Você precisa entender que cristianismo católico romano não é só uma religião. Cristianismo católico romano é mais do que uma religião. Repita comigo: catolicismo romano não é só uma religião. Cristianismo católico romano é mais do que uma religião. E como nós podemos observar e provar que o catolicismo é mais do que uma religião? Porque envolve dinheiro e porque envolve política. Por que podemos provar isso? Porque envolve dinheiro e porque também envolve política. O texto que nós lemos aqui fala para nós uma situação única, narrada em toda a Bíblia, que Paulo chega com os discípulos dele na cidade de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso, um ourives. E o que é ourives? É alguém que fabrica imagens, é alguém que faz arte esculpida em pedra, em madeira, em metal. Esse ourives chamava Demétrio, nós estamos no versículo 24. E qual era o trabalho dele? Fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. O que dava muito lucro? E qual era o negócio dele? Fazer imagens. E esse negócio dava muito lucro. O que dava muito lucro? Fazer imagens. Há quanto tempo isso? Há 2000 anos atrás. Quando Paulo chega em Jerusalém, trazendo o Evangelho, falando sobre Jesus, Paulo afirma uma coisa que há pastores hoje com vergonha de falar, covardes para falar, intimidados para falar, amarelam para falar, e crentes estão indo para o mesmo caminho. O que Paulo disse sobre as imagens no verso 26? Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. O que Paulo falava? Deuses feitos por mãos humanas não são o que? Deuses de verdade. Se isso era verdade há 2000 anos atrás, eu pergunto, e hoje? Deixou de ser verdade? Passou a ser mentira? É tão verdade, tanto quanto fora nesse tempo do apóstolo Paulo. Mas por que hoje a igreja até se cala, dizendo que não, deixa os católicos, não, eles não sabem o que estão fazendo, não vamos mexer com eles. Eu assisti um vídeo essa semana de um pastor dizendo que não pode falar para o católico que ele é idólatra, porque senão nós não ganhamos ele. Eu ouvi e respeitei, mas eu não penso assim, porque se eu for imitar Paulo, o que Paulo falava? Que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E qual era a preocupação do ourives? Diz o final do verso 26, que ele estava conseguindo convencer muita gente, tanto em Éfeso como em toda a Ásia. Então o que ele fez? Nós não podemos perder o nosso negócio. Se o povo parar de adorar Diana como a deusa dos Efésios, nós vamos falir, nosso negócio vai acabar, nossa empresa vai ter que fechar, nós vamos ficar pobres. O que estava por detrás desta religião? O que é que estava por detrás desta religião? Qual era o objetivo principal das imagens? Qual era o objetivo principal do templo de Diana? Qual era o objetivo principal do templo em Éfeso? O objetivo era um só. Qual era? Dinheiro, tal qual foi
pastores mesmo na igreja não estão falando mais nada. A igreja está sendo omissa. E esses padres com cara de galã, com jeito de pastor, com música gospel, com um jeitinho diferente, com a voz mansa, parecendo mais pastores, estão entrando em igrejas, estão entrando em lares cristãos. Tem crente comprando DVD deles, CD deles, indo até os shows deles. E o que está por detrás de tudo isso? O que está por detrás de tudo isso? O que está por detrás de tudo isso? Dinheiro. Mas ninguém está alertando a igreja. Mas repita comigo, eu estou sendo alertado. Você sabia que até o ano de 2000, você sabia que até o ano de 2000 a igreja católica não estava conseguindo crescer em número de padres? Até o ano de 2000 a igreja católica não conseguia crescer em número de padres, que apenas no ano de 2000, e isso é de acordo com a fonte da Cúria Romana, no ano de 2000 começou o reavivamento católico. 428 novos bispos foram feitos na igreja de Roma. Sabia que até o ano de 2003, só a última informação que eu consegui, a mais contemporânea possível, que a igreja católica estava tendo prejuízo mundial. E aí então o que eles fizeram? Remodelaram o catolicismo, deixaram um braço dela chamado RCC, Renovação Carismática Católica, crescer, tirou o apoio dela das comunidades de base, da teoria da libertação, do Frei Leonardo Boff, que é o teólogo, colocou mais a renovação carismática, com, entre aspas, os dons espirituais. E tem crente achando que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Repita comigo, não é a mesma coisa. Quando então estes homens perceberam que iam ficar pobres, eles atacaram a igreja. A igreja católica, percebendo que estava perdendo o poder dela, o que ela começou a fazer? A atacar a igreja evangélica de maneira sucinta. Um ataque velado, coordenado, estratégico, não lutando contra nós, porque já perceberam que não conseguem vencer essa batalha, mas tentando se parecer conosco. Repita comigo, está enganando um bocado de gente por aí. Sabe por que isso está acontecendo? Porque por detrás disso tudo está envolvendo o quê? Dinheiro. Quando esses homens fizeram isso, eles então fizeram o povo se revoltar. Versículo 28. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou o quê? A gritar. O que eles gritavam? Viva a grande Diana de Éfeso. Quando souberam que quem estava lá era judeu, versículo 34, eles ficaram quantas horas gritando viva a grande Diana de Éfeso? 2 horas gritando. A multidão gritava por motivos religiosos, preste atenção, mas quem liderou a multidão a gritar fez isso por quais motivos? Financeiros. Os católicos hoje estão tentando buscar uma fé, expressar religião, mas aqueles que lideram os católicos são conscientes, estão fazendo essas coisas por motivos financeiros. Olha o que diz o secretário da prefeitura da cidade de Éfeso no verso 35. Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. O que seria da cidade de Aparecida se homens como Paulo lá chegassem hoje e ameaçasse todo aquele comércio em volta dessa imagem? O que aconteceria com os fabricantes? O que aconteceria com o comércio de roupa?